Vamos abrir na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 17. O Tiago era meio-irmão de Jesus Cristo. Ele não acreditava em Jesus. Ele infernizava Jesus, inclusive. E depois que Jesus ressuscitou, a ele creu. Aí ele viu que Jesus era muito mais do que um membro da família. Muito mais do que o primogênito da Maria. Aí ele viu que Jesus realmente é Deus. E ele viu Jesus subir ao céu. E no princípio, o Tiago foi o chefe da igreja em Jerusalém. Ele era uma grande liderança. E ele escreveu essa carta. E ele comenta aqui alguns trechos da palavra de Deus. E no capítulo 5, versículo 17, ele escreveu assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E, orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? Vou ler de novo, preste atenção. Tiago está falando de Elias, que viveu muitos séculos antes dele. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Agora eu leio mais uma vez e você repete em seguida. Vamos lá. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Você vê? Elias é um personagem histórico, e Tiago também, hoje faz parte da história cristã. E Tiago está falando que Elias não era um Superman. Elias não era um extraterrestre, como muita gente já falou essa bobagem. Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, às mesmas fraquezas. Uma pessoa que, inclusive, chegou a sentir uma profunda depressão numa certa ocasião, a ponto de se enfiar numa caverna. E ele alternava entre extrema coragem e às vezes medo. Ele era um homem assim, como nós. Nós não somos assim? Tem dia que nós matamos um leão e deixamos mais um amarrado para o dia seguinte, né? E tem dia que a gente só escuta o miado de um gato e fica se escondendo. Tem dia que nós estamos assim, com sangue nos olhos, queremos pegar o diabo. E tem dia que a gente escuta um barulhinho estranho e fica com medo. Nós somos assim, nós somos instáveis. E Elias era um homem como eu, como você, um ser humano, vamos traduzir assim. Um ser humano como nós, tá certo? Sujeito às mesmas paixões. Todo tipo de paixão, boa e má. Só que ele orou, e Jesus também confirmou isso. Jesus falou de Elias. E houve uma seca de 3 anos e 6 meses. Reparou que 3 anos e meio é a metade de 7 anos? E Elias orou outra vez, e choveu e a terra produziu fruto. Então é isso que a palavra está dizendo. Mas aqui tem uma coisa, no versículo 17. Que o Tiago, ele colocou assim as palavras um tanto superficiais.
Era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ok? E orando, pediu que não chovesse. Ele não orou. Ele simplesmente mandou. É isso que eu quero te mostrar agora. Vai comigo no primeiro livro de Reis, no capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Nós voltamos no tempo, voltamos muito tempo, e estamos na época de Elias. E diz assim o versículo 1. Então Elias, o tisbita, era de uma região lá, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, que era o rei de Israel: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele não orou para parar de chover. Ele só disse para o rei Acabe, que era um ímpio, que ouvia feiticeiros, que era um idólatra, que adorava falsos deuses. Ele desviou a nação do caminho de Deus. Ele era casado com a Jezabel, que era uma feiticeira, que era uma mulher idólatra, que acreditava em falsos deuses, e implantou a sua religião em Israel, e fez o povo de Deus se desviar para Baal. Então Elias, cujo nome significa Deus é a salvação, o Elias chegou lá para o rei Acabe e falou: você é culpado, você é o líder desse país, e eu vou te falar uma coisa, rei, não vai chover mais, acabou. Não vai chover mais, e digo, não é só chuva não, nem orvalho durante a madrugada. Porque lá naquela parte do mundo esfria muito à noite, e geralmente desce um orvalho, é o que mantém as plantações ainda vivas, apesar de pouca água. E o Elias simplesmente deu ordem: nem orvalho vai ter mais. Então ele não orou para que não chovesse. Ele chegou para o Acabe e deu a sentença: ó, eu sou de Deus, viu? Eu estou na presença de Deus, Acabe. Não vai chover mais, nem orvalho sobre a terra, senão segundo a minha palavra. Enquanto eu não mandar chover, não vai chover. E aí começou essa seca que devastou Israel e durou 3 anos e 6 meses. Muitas coisas vão acontecer. No final desse período de 3 anos e 6 meses, durante todo esse mal que veio sobre a terra, o Elias, ele vai fazer uma oração, sim, para que chova, mas não água. Ele vai fazer uma oração para que chova fogo do céu. E ele vai fazer uma oração extremamente curta, extremamente pequena. Capítulo 18, agora, do primeiro livro de Reis. Nós vamos ler a oração que Elias fez. A gente pensa que ele orava horas e horas, não é? Olha o que diz aqui no versículo 36. Isso 3 anos e meio depois da seca, hein? Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: olha a oração que ele vai fazer. Ele se chegou a Deus. Pode cronometrar, não dá 30 segundos. A oração dele não dá 30 segundos. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Isto é, fez o coração desse povo se converter. Quando ele acabou de fazer esta oração, que não deu 30 segundos, olha o que diz o versículo seguinte: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e o pó,
e ainda lambeu a água que estava no rego, sobre o sacrifício ali. Uma oração curtíssima, para voltar a chover, mas não água, fogo do céu. Agora, depois disso, depois desse sinal que choveu fogo do céu, ele vai orar para que chova o que o povo está precisando mesmo, água. Chova água, não fogo. O povo não precisa mais ser abrasado pelo calor, nem por chamas, nem por incêndios. O povo agora precisa de água. Tem 3 anos e meio que não chove. O gado morreu de sede. Famílias foram destruídas por falta de água. Pessoas ficaram doentes e desidratadas. A agricultura foi à falência. O país quebrou. E agora ele vai orar para que Deus atenda a sua oração e mande chuva de água sobre a terra seca, sobre a terra sedenta. Vê o versículo 42. E Acabe, aquele rei ímpio, subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo. O Acabe é um ímpio, ele não vai buscar a Deus, ele não vai orar, isso não interessa para ele. Ele sabe que Deus tem o poder de abrir o céu para que venha chuva sobre o seu país, mas ele vai comer e beber. Não está nem aí. O Elias, porém, subiu ao cume do Monte Carmelo. E continuando aqui a leitura diz: e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Primeira coisa, esse homem que dava ordens, não vai chover mais. Esse homem que fazia uma oração curtinha para descer fogo do céu, vai entrar numa oração suplicante a Deus, numa posição intensa de oração. Essa posição em que Elias vai orar é, sem dúvida nenhuma, a posição mais aflitiva para uma pessoa se colocar diante de Deus para pedir alguma coisa. Demonstra a intensidade com que a pessoa está buscando aquilo. E te digo mais, até Jesus na última noite de vida fez esta oração nessa posição, prostrando-se com o rosto em terra. É uma posição extremamente difícil. Eu vou mostrar para você, usando aqui o Fernando Paulo, o pastor Fernando Paulo de exemplo. Vem cá, pastor Fernando Paulo. A palavra está dizendo que Elias se inclinou por terra, ele se encurvou, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Como é que está a coluna? Está bem? Está bem. O esqueleto está legal? Está legal. A roupa não está muito agarrada não, porque senão pode rasgar. Você vai, primeiro, se ajoelha, se encurva, agora põe o rosto entre os joelhos. Quando a pessoa fica nessa posição, todo o sangue vai para a cabeça. Por isso que na última noite de vida, Jesus orou e soou grandes gotas de sangue que escorriam até o chão. Dependendo da intensidade da oração e do nervosismo da pessoa na hora, os microvasos capilares podem se romper e o suor normal fica tingido com microgotas de sangue, então dá a impressão que está sangrando a cabeça toda. Mas olha a posição que ele está. O homem que não precisava fazer isso, que tinha autoridade espiritual, que bastava orar menos do que 30 segundos para o milagre acontecer. E muitas vezes não precisava nem orar, era só mandar. Agora ele quer aquilo que todo mundo está precisando, e ele assume uma posição de muita súplica diante de Deus. E eu vou torturar o Fernando Paulo até terminar a pregação e o milagre acontecer. Fernando, ele ficou nessa posição e ele tinha um ajudante. Eu vou ficar de teu ajudante aqui.
sem olhar para o ajudante, ele dá uma ordem para o seu moço, versículo 43. Não olha para mim não, fica aí. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. Fala, sobe agora. Sobe agora e olha para a banda do mar. Daquele lado, né? Sim, senhor. Não era um lugar próximo de Elias. Elias não queria olhar, mesmo porque não dava visada. Não tinha vista ali para o mar Mediterrâneo. Aí o moço subiu, chegou até aquele barranco que dava para avistar o mar Mediterrâneo lá embaixo. O céu azulzinho. Não tinha nuvens, nenhuma nuvem. O céu parecia muito bonito, totalmente azul. Não tinha uma nuvem no céu. Ele olhou por todas as bandas, olhou por todos os lados, falou: deixa eu avisar o profeta que está lá embaixo, falar com ele. E ele foi descendo. Foi descendo. O profeta estava na mesma posição de súplica intensa, orando. Profeta, eu fui lá e não tem nada lá. Não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Fala, torna lá 7 vezes. Torna lá 7 vezes. 7? Eu não posso ficar daqui olhando? Recebeu uma ordem para ir e voltar 7 vezes. Pensa. Torna lá 7 vezes. Estou aqui, de novo, olhando o mar Mediterrâneo, olhando o céu, não tem nuvem nenhuma. Eu tenho que voltar? Eu não posso ficar sentado aqui numa pedra, olhando. Quando aparecer alguma coisa, eu aviso o profeta. Por que eu tenho que tornar 7 vezes? Bom, mas manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu vou voltar. Primeira vez. Profeta, não tem nada lá. Vou voltar e olhar de novo. Suando. Subiu. Chegou lá no precipício. Olhou o céu na direção do mar. Profeta, não tem nada lá, mas eu vou voltar pela 3ª vez. E o profeta aqui, amados, você vê que ele não está olhando para o objetivo. Ele mandou o rapaz fazer isso. O rapaz vai então pela 3ª vez e vai repetir essa ida e volta 6 vezes. Não tem nada lá, profeta. Eu já fui e voltei 6 vezes, mas agora eu vou de novo. São 7 vezes? Tá bom. Ele não entende por que o profeta mandou ele fazer isso 7 vezes. E ele vai pela 7ª vez, e ele olha, e ele vê uma nuvenzinha branca naquele céu azul de brigadeiro. E a nuvenzinha branca tem o formato da mão de um homem. Sabe quando a gente olha a nuvem e fica imaginando, olha, parece um coelho, parece um urso, parece um cachorro. Ele olhou, estou vendo uma nuvenzinha pequenininha. Profeta, eu fui lá pela 7ª vez, tem uma novidade. Eu queria contar para o senhor, profeta, tem uma nuvenzinha lá do tamanho da mão de um homem. Aí o profeta, que já estava há um tempão nessa posição, levantou, deu glória a Deus
Ele falou: então vamos embora, porque está armando um grande temporal e vai chover sobre a terra tudo aquilo que ficou retido nesses 3 anos e meio. Toda a água que o céu tinha retido vai descer agora de uma vez só. Você ficou pouquinho, o Elias ficou, não sei quanto tempo, mas não foi pouquinho assim. O que você sentiu nessa posição? Olha, em todo o tempo que eu fiquei aqui, a única coisa que eu fiz foi glorificar o nome do Senhor. Procurei pensar em cada pessoa que aqui está. Cada pessoa que está sendo apresentada por você, que aqui veio. Mas é sacrificante. A posição é difícil. É complicada. Doeu um pouquinho aí? Não chegou a doer, que você é jovem, atleta, né? Mas você sente o sangue? Sim, você sente o sangue realmente vindo para a sua cabeça. É desconfortável. É desconfortável. Imagine, o profeta ficou um tempão nessa posição desconfortável, mas ele não saiu da posição enquanto o milagre não aconteceu. Atenção, era uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. A gente sabe de quem é essa mão. É essa mão que está vindo do céu sobre a tua vida. Tem muita coisa retida aí, não tem? Há quanto tempo as coisas estão retidas na tua vida? Essa palavra profética está dizendo: busca o Senhor, não desiste, porque a poderosa mão de Deus já está se movendo em teu favor. Deus já está movendo a mão na tua direção. A bênção já está vindo na tua direção. Acredite e dá glória a Deus. A mão de Deus está indo na tua direção. E o céu ficou escuro, minha gente. Toda a água que estava retida há 3 anos e meio veio daquela nuvenzinha pequena. Vê se você entende isso. Aquela nuvenzinha pequena que parecia a mão de um homem se transformou em nuvens espessas, daquelas que escurecem mesmo o céu, que até esconde a luz do sol. O céu que antes estava azulzinho agora ficou preto, preto de temporal. Foi enxurrada mesmo, tudo que estava retido desceu de uma vez, mas começou com uma pequena nuvenzinha. Eu quero que você vá comigo no livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Vamos dar um pulinho lá rapidinho, vai. Profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Atenção. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, a gente costuma dar valor só para as coisas grandes. Mas a palavra de Deus não é assim que funciona. Geralmente as coisas na palavra de Deus têm um princípio pequeno. Deus gosta muito de começar com coisas pequenas. Por isso que você não pode desprezar as pequenas bênçãos. Eu estava aqui com uma dorzinha de cabeça, fiz a campanha, sumiu. É uma coisinha pequena, mas essa coisinha pequena vai se transformar numa grande bênção. A bênção parece pequenininha, mas é a partir daí que Deus começa a agigantar as coisas. Veja, Abraão, você não tem filhos? Eu vou te dar um filho, e esse filho vai te dar uma descendência inumerável, como as estrelas que estão no céu e como os grãos de areia que estão na praia do mar. Um começo pequeno, vai se transformar nisso tudo? A cidade que Jesus nasceu, a menor de Judá, Deus poderia falar: não, eu vou escolher Jerusalém para nascer, a capital. Mas ele vai e nasce na menor cidade. Deus começa um trabalho aqui na terra com 12 pessoas. Um trabalho pequeno, que depois vai tomar conta de toda a terra. Deus, ele trabalha com as coisas pequenas, e nós não podemos desprezar o dia das coisas pequenas.
Estão acontecendo coisinhas pequenas, poxa, eu queria bênçãos maiores, aquelas estrondosas. Essas pequenas bênçãos vão se transformar em grandes bênçãos. Jesus olhou para os seus seguidores um dia, está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 32. Ele falou assim: não temas, ó pequeno rebanho, ao vosso Pai agradou dar-vos o reino. Quer dizer, começa um pequeno rebanho e se transforma no maior rebanho na face da terra. Uma outra coisa, ó, no livro de Jó, capítulo 8, versículo 7. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno. Coisas pequenas. Mas o último estado crescerá em extremo. Está tomando posse da palavra? As coisinhas pequenas vão se tornando coisas grandes. Tem uma palavra também em Isaías, capítulo 60, versículo 22, que diz assim: o menor virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, olha Deus falando, eu, o Senhor, a seu tempo o farei prontamente. Começa, a caminhada começa com um pequeno passo. Assim como Elias disse para o moço: vai lá 7 vezes, torna lá 7 vezes. Uma coisinha boba, pequena, mas aquela obediência desencadeou o início do milagre. Parecia insignificante, uma nuvenzinha pequena, mas foi aquela nuvenzinha pequena que encheu o céu repentinamente. Deus, ele faz as coisas pequenas se tornarem grandes. E Deus ama as coisas pequenas. A pessoa pequena para Deus tem muito valor. Eu sei que muitas vezes você se sente pequenininho, não é? Pequenininha. Não sou nada nem ninguém. Sozinho, sozinha, eu concordo com você. Você não é nada nem ninguém, mas com Deus você é maioria. Davi era pequenininho e derrubou o gigante. Por que o pequeno derrubou o grandão? Porque ele estava com Deus. Se apega com Deus, por mais pequeno que você seja, que você se sinta, Deus, ele vai te exaltar. Deus tem prazer de fazer isso. Agora, voltando para Zacarias capítulo 4, versículo 10, porque eu só li o comecinho para você. Eu vou ler o versículo inteiro agora, preste atenção. Vou ler o versículo 10 inteiro. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Aliás, diga: nunca mais eu vou desprezar o dia das coisas pequenas. Agora não vou mais desprezar. Não vou mais desprezar. O movimento hoje no meu negócio, no meu comércio foi pequenininho. Não despreza. Não despreza. Vocês estão abrindo um negócio próprio? O começo pode ser pequenininho. Não despreza. Nem desanima. O teu Deus é muito grande. O teu Deus é poderoso. Confia, vai dar tudo certo. O menor virá a ser 1000 e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, a seu tempo o farei prontamente. Espera em Deus. Falou aí? Falou? Repete: nunca mais vou desprezar as pequenas coisas. Ótimo, tá bom. As coisas pequenas, tá bom. Continuando o versículo: pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São, olha o mistério aqui, são os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra. Opa! O ajudante do Elias não sabia porque tinha que ir e voltar 7 vezes. Mas Deus, os olhos do Senhor, os 7 olhos do Senhor que discorrem sobre toda a terra,
observavam o movimento de obediência daquele jovem, enquanto o profeta orava. A gente ora por você, mas Deus vai ficar de olho em você. Nós vamos ficar orando, eu vou ficar orando, em particular na minha casa, todo dia, a semana inteira, todas as semanas da tua campanha de oração. Eu não vou nem olhar para você, também não vou olhar nem para o objetivo. Eu só vou olhar para a tua petição e vou ficar orando ali em cima. Mas os olhos do Senhor estarão sobre você. Os 7 olhos do Senhor, acompanhando o teu movimento. Agora veja, isso que está escrito no livro de Zacarias coincide com o livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Vamos até lá, por favor. Apocalipse, capítulo 5, e o texto vai falar de Jesus. É impressionante o que você vai ler comigo. É impressionante. O João olhou lá na glória, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, Jesus, o cordeiro. Um cordeiro, como havendo sido morto. Jesus é o cordeiro de Deus que foi morto pelos nossos pecados. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Não me peça explicação para isso, porque se eu soubesse, eu saberia tudo. Eu não sei tudo. Eu só sei que está escrito e é esse mistério. Por que Deus age desta maneira e trabalha desta maneira? E desde o princípio, desde Gênesis até aqui em Apocalipse, 7, 7, 7, 7, 7, 7, e o cordeiro tem 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Não me peça explicação, porque eu não sei, e eu tenho certeza que nenhum teólogo no mundo sabe. Não há ninguém que possa explicar esse mistério, e se surgirem com alguma explicação, é imaginação da pessoa, é especulação da pessoa, porque não há nenhum tipo de explicação teológica para esse mistério que nós um dia iremos contemplar e entender perfeitamente. Hoje, a maior parte do nosso entendimento está selada. A nossa mente humana não é preparada para alcançar essas coisas. E Deus não tem que ficar explicando isso para suas criaturas. Ele diz como é. O cordeiro tem 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Por isso que até Satanás tenta se apropriar desse segredo, desse mistério dos 7. O diabo tenta copiar 7 encruzilhadas, né? 7 linhas. O diabo fica inventando várias coisas. Aí ele tenta se aproximar desse segredo, usar para o mal um segredo que é do bem, que é do Cordeiro, que é de Deus. Então, nós estamos contemplando a palavra agora, que Elias também não precisava ter uma explicação teológica sobre esses mistérios, mas ele vai colocar em prática. Atenção, não há explicação teológica ou científica para te convencer, e mesmo se houvesse, não te convenceria, porque a pessoa que quer uma explicação, ela está querendo viver pela razão. E a pessoa que acredita neste livro não vive pela razão, vive pela fé no Cordeiro de Deus, vive pela fé no Todo-Poderoso. Nós não sabemos como é, mas cremos que assim é, e assim tem que ser. Nós vivemos pela fé, isso é viver pela fé. Um dia saberemos tudo. Um dia vai chegar a revelação completa. Por enquanto o nosso entendimento está fechado para muitas coisas. Quero que toda a igreja se coloque de pé. Você sabia
que o Senhor Jesus, que é o próprio Deus, não obstante ele ser chamado de Filho de Deus, ele é o próprio Deus, porque toda pessoa que nasce nesse mundo tem que ser filho de alguém. Ele é filho do José carpinteiro? Não. Ele é filho de quem então? De Deus. Mas ele não é criatura, ele é criador. Ele veio a este mundo para acabar com o sofrimento humano e trazer para cada um de nós os rios da água da vida. Acabar com essa sequidão da nossa alma. Para muitas pessoas há muito tempo não chove bênçãos, não chove graça. Para muitas pessoas há uma sequidão total, a alma está sedenta. A pessoa se sente num deserto, a alma enfastiada. Jesus disse: quem tem sede, que venha a mim e beba. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Ele veio com esse propósito. Então ele mesmo se gerou no ventre imaculado da Virgem Maria. E viveu como se fosse igual a mim e a você, e no corpo ele era. Jesus não tinha um corpo à prova de lança, à prova de punhal, à prova de açoites. Não tinha um corpo à prova de dores, ele não era um Superman. Jesus, como Elias, eu e você, tinha um corpo sujeito às mesmas paixões. Por isso que Jesus, como qualquer ser humano, na cruz, por exemplo, ele disse: tenho sede. Ele que é a fonte da água viva, disse: tenho sede. Por isso que Jesus, antes da cruz, foi procurar figos para comer, porque ele estava com fome naquela manhã, e ele não achou nada para comer, porque ele tinha fome. Jesus era assim no corpo, como eu e você, sujeito às mesmas paixões, mas ele não cedeu a nenhuma delas. Jesus nunca pecou e nunca se achou engano na sua boca, porque ele tinha um foco fixo. Eu vim a este mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. E eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. O Filho do Homem veio dar a sua vida em resgate de muitos. Na última noite de vida, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão, para perdão gratuito dos pecados. Ele veio com essa missão e se guardou para esta missão. Mas era uma pessoa assim, no corpo igual a nós. Mas como ele se manteve imaculado, puro e santo, como ele não tinha pecados próprios, Jesus foi para o inferno não porque pecou, mas porque ele recebeu os nossos pecados. Era o João Ribe que tinha que ir para o inferno, era você que tinha que ir para o inferno, mas ele foi para o inferno no nosso lugar, morreu no nosso lugar. Mas era impossível que o inferno o retivesse, porque ele não tinha pecado próprio, e por isso nem a morte pôde retê-lo. No terceiro dia ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Jesus tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele é aquele que pode dar para você o que você procura. A tua vida está em sequidão, ele vai fazer chover bênçãos na tua vida. Ele já abriu o céu para isso, e as bênçãos já estão sendo derramadas sobre a tua vida. Ele quer te trazer tudo isso agora. Só o Senhor é Deus. Quando Elias fez aquela prova com o povo, fazendo descer fogo do céu, o povo começou a dizer: só o Senhor é Deus. Na última noite de vida eu já te falei isso. Jesus orou ao Pai: Pai, eu consumei a obra que me deste a fazer, e a tua obra é esta: que te conheçam a ti só, como único Deus verdadeiro,
e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. O Elias não era diferente de você ou de mim, mas ele tinha um propósito: convencer a nação que só o Senhor é Deus. Qual o propósito do Senhor Jesus ao nos enviar para pregar? Para que todos saibam que só o Senhor é Deus, que só Ele salva, que há um só Deus, atenção, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu em preço de redenção por todos. Ele não pegou a sua vida e falou: toma, meu Deus, estou dando a minha vida para o Senhor em favor da humanidade. A palavra é muito clara. Ele se deu, porque Ele é Deus. Ele se deu a si mesmo, por todos nós, em preço de redenção por todos. Qual é o meu trabalho aqui? O mesmo de Elias: convencer você que só Jesus Cristo salva, que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e fazer você cumprir essa oração de Jesus. Sabe o que eu fico triste? Que toda oração de Jesus é poderosa, e toda oração produziu milagre, e Ele diz: Pai, que conheçam a Ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. E a humanidade diz: não, eu prefiro outra pessoa, eu prefiro outro jeito, eu prefiro uma outra pessoa, uma entidade. É triste saber que Jesus fez esta oração e as pessoas dizem não para Ele. Mas quem diz sim, só o Senhor é Deus. Quem diz sim para Ele, ouvindo um homem como eu, que não é diferente de Elias, que não é diferente de você, quem diz sim para Ele, tem os seus pecados perdoados, o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, banhado pelo sangue de Jesus, limpo de todo o pecado, de toda iniquidade. E se você se mantiver com a cobertura do sangue de Jesus, um dia, você vai entrar na cidade santa pelas portas. O sangue de Jesus é o passaporte para a cidade santa. Esse é o propósito de Elias, do Senhor Jesus, e deveria ser o propósito de todo pregador. Não há sentido algum em eu orar para Deus fazer chover na sua vida, seja fogo ou água. Não haverá sentido algum se você não disser: só o Senhor é o meu Deus. E é isso que o Senhor quer fazer agora. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Ele quer perdoar todos os teus pecados e apagar o teu passado. Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer que você nasça de novo. Nascer de novo, com esse mesmo corpo que você está aí. Hoje de manhã um homem falou: eu assisti a sua pregação com a cabeça cheia de drogas. Eu cheguei meia-noite e comecei a assistir a pregação, estava drogado. Eu falei: quantos anos o senhor usou drogas? E ele disse: 60 anos. Quantos anos o senhor tem? 74. O senhor durante 60 anos usou drogas e bebia também. Eu tenho filhas, eu tenho netos. E suas filhas te viam drogado? Viam. Meus netos também. Ele era um morto-vivo, 60 anos morto, andava na rua, dormia na rua, comia lixo, andava descalço, mas uma palavra apresentou este Jesus que é Deus, e através da exposição do Evangelho, ele foi totalmente liberto. Ele disse: eu tenho 2 filhas que moram em São Paulo, eu me mudei de Vila Velha para cá, a minha família está maravilhada,
e já tem 1 ano que eu não bebo, não fumo e não me drogo. Sabe por quê? Nasceu de novo. O passado dele foi apagado, a velha criatura foi sepultada. É isso que Jesus veio fazer. Só o Senhor é Deus. Deus conhece as tuas fraquezas e os teus pecados. Não precisa chegar aqui na frente e contar para Ele nada, porque todas as tuas obras estão escritas nos livros lá em cima. Tem um livro das obras com teu nome, tudo escrito lá. E pelo livro das obras você não tem escapatória. Mas a palavra declara que tem um outro livro lá, o livro da vida do Cordeiro. E todo nome que for achado escrito no livro da vida do Cordeiro passou da morte para a vida. Como é que você tem seu nome escrito lá? Levantando a mão e recebendo Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Mas tem que ser de coração. Você tem que cumprir esta oração de Jesus: Pai, que conheçam a Ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão assim bem alto. Ergue bem alto a sua mão. Ergue com alegria. Fala: eu quero, eu quero. Vem aqui para frente em nome de Jesus. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham para cá. Pode vir do jeito que você está. Pastor, eu estou doidão, eu estou com um crack na cabeça. Vem para cá que Jesus vai te libertar. Jesus vai te salvar, Ele vai te transformar, Ele vai limpar o teu corpo, a tua alma, a tua mente, o teu espírito. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Estamos vivendo um momento, gente, vocês não acham estranho que a humanidade ainda continue usando máscara por causa dessa pandemia mundial, que não acabou, e no meio da pandemia acontece uma guerra que afeta o mundo inteiro, inclusive o Brasil? Nós estamos sendo afetados. O pãozinho que você come vai custar mais caro por causa dessa guerra. A gasolina vai custar mais cara por causa dessa guerra. E isso é só o princípio das dores, Jesus disse. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. E haverá pestes, fomes, terremotos. Teve um terremoto aí, ninguém deu bola, 6,3 na escala Richter. Nem é notícia mais, de tanto terremoto que tem no mundo. Maremotos, enchentes, inundações, a natureza gemendo, violência, desamor, valores invertidos, a moral destruída, a família destruída, a juventude aniquilada, o sistema do anticristo no mundo todo. Olha só, tudo pronto, tudo. Estamos vivendo um tempo difícil. E não é um tempo qualquer. Foi o tempo que Jesus disse: quando estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças e olhai para o céu, porque está próxima a vossa redenção. Ele está falando do arrebatamento. E justo nessa hora em que se aproxima o momento do arrebatamento, justo nessa hora que é para olhar para cima, você resolve olhar para baixo, e olhar para os lados, e olhar para o mundo. Justo nessa hora você resolve sair da igreja, se afastar, desistir, ou ficar na igreja e no mundo ao mesmo tempo, hein? Justo nessa hora você resolve cochear entre dois caminhos. Não dá certo, não dá certo. Você tem de consertar a tua vida espiritual. Você tem que colocar a tua vida no altar.
Você tem que abraçar este Senhor, porque Ele disse: quem perseverar até o fim será salvo. E Ele falou várias e várias vezes: vigiai e orai para que aquele dia não vos apanhe de surpresa. Justo agora você quer parar de vigiar? Justo agora você quer parar de orar? Justo agora você resolve descambar? Filho pródigo, põe juízo nessa cabeça. Filha pródiga, acorda. Justo agora você está resolvendo curtir a vida? Não é hora. Agora é hora de você se apegar com Deus. Pastor, eu estou muito fraco na fé. Está difícil para mim. Eu não estou conseguindo seguir as pegadas de Jesus. Eu preciso de ajuda. Amém? Se você está com dificuldades de seguir Jesus e quer oração para isso, vem aqui para frente que nós vamos orar por você. Vem do jeito que você está. Traga as suas fraquezas, traga tudo que está te atrapalhando, que nós vamos orar. Não é hora de desistir e não é hora de voltar atrás. Vem para cá. Se apega com Deus. Não tem uma paz e vida perto de você? Procura uma igreja que prega a palavra, que não faça comércio da fé, que não explora a ingenuidade das pessoas, onde não há mistificação da fé, onde a palavra pura é pregada e onde Jesus é exaltado como o próprio Deus. E aí você frequenta a igreja. Se não tem uma paz e vida perto de você, mas se tem, vai para a paz e vida. Se não tem paz e vida, procura uma igreja desse jeito que eu te falei. Mas não fique solto desse jeito. Não fique. A ovelha tem que estar no rebanho que Cristo é o pastor. Jesus é o pastor. Então, você que está numa cadeia, num hospital, quer entregar a vida para Jesus? As cadeias estão cheias de pessoas que têm nomes bíblicos: Lucas, Daniel, Mateus, Samuel, tudo preso pelo tráfico. Crianças que antes eram da igreja, cresceram e foram para o crime. Onde você foi parar? Olha o que você ganhou aí, olha, na cadeia. Ontem mesmo eu vi traficantes de armas sendo presos, e eles estão sendo presos. Você olha para o camarada, ele está de camiseta e chinela havaiana. Você vê os traficantes sendo presos, eles estão tudo em buracos. O que o crime está te dando? Você conhece a palavra, volta para Jesus, se arrependa dos seus pecados. Se conserta com Deus, Jesus está voltando. Se você voltar para Jesus aí nessa cadeia, quando a trombeta soar, se você for de Cristo, você sobe daí mesmo. Essa cadeia não vai te reter se você for de Cristo. Então entrega a vida para Jesus. Pessoas em penitenciárias femininas, mulheres, moças, jovens, que se envolveram com drogas, com tráfico. Filha, volta para Jesus. Está na hora. Jesus está voltando. Nós vamos orar agora. Nós vamos fazer a nossa oração. Se mais alguém quer vir para frente, Pastor João Ribe, eu quero receber uma oração para me fortalecer na fé. Então vem aqui para frente também. E eu vou dobrar os meus joelhos aqui diante do altar. Aproveita, corre, que ainda dá tempo. Coloque a mão direita sobre o teu coração assim. Até uma criança entende, né, mãe? Hein? Até uma criança. Como é teu nome, menina? Hã? Miriam. Até a Miriam entende. E ela, como chama? Você? É, a Marta. Então, olha aqui, até uma criança entende. Marta e Miriam, até uma criança entende a palavra. Então, coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, eu não sou diferente do ser humano Elias. E o Senhor Jesus, quando estava num corpo humano como o meu, entendeu as aflições da nossa carne. E é por isso que o Senhor é capaz de me entender e de me perdoar e ver o meu sincero arrependimento. Por isso, Senhor, eu te suplico agora, mesmo eu sendo pó e cinza, faz de mim
uma vida eterna. Me dá agora a alegria e a certeza da eternidade, da minha salvação. E eu tenho direito a isso, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém. Continua assim, deixa eu orar agora. Toda a igreja estenda as mãos na direção das pessoas aqui na frente. Vamos orar. Pai querido, eu oro por cada pessoa que veio aqui na frente dobrar os joelhos. Mas há um número incalculável à distância, em toda parte, tanto no Brasil como fora do nosso país. Pessoas estão prostradas agora, ajoelhadas na tua presença, suplicando o teu favor, pedindo perdão. Então atende agora cada uma destas pessoas, e do jeito que ela te pediu, com arrependimento, perdoa os seus pecados, apaga o seu passado. Eu disse para ela que se ela viesse entregar a vida ao Senhor, o Senhor a receberia do jeito que ela está, mas que ela não continuaria como está. E é isso que tem que acontecer agora. O Senhor a recebeu do jeito que ela está, mas ela não vai voltar para casa desse jeito. Hoje ela vai retornar para casa com a alegria da salvação, a vida espiritual renovada e transformada, e passando a desfrutar a partir de agora de uma vida de milagres, de uma vida transbordante, não mais uma vida de sede, onde a alma suplica pela água da vida e até hoje não tinha encontrado. Meu Deus, hoje o teu filho, a tua filha está entrando no rio da água da vida, e o Senhor disse: quem quiser que venha a mim e beba. E esta pessoa quis. Então, Senhor, dá a água da vida para ela, sacia a sede desta pessoa, derrama aquela chuva de bênçãos que vem diretamente do céu, e tudo que estava retido na vida desta pessoa até hoje, libera para ela agora. E quero, junto com esta vida transbordante, eu quero libertação de todo e qualquer vício, libertação de toda e qualquer perturbação ou depressão. Eu quero libertação de toda tristeza e doença. Eu quero que quando esta oração terminar e esta pessoa se levantar, o rosto dela esteja resplandecendo. Eu quero que o teu rosto, Senhor, resplandeça sobre ela. Por isso agora estou abençoando cada uma destas vidas que estão de joelhos diante do teu altar, e todos que estão à distância, se rendendo ao Senhor. Eu abençoo cada uma destas vidas, em nome do Senhor Jesus, o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Assim seja feito. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus. E vamos nos levantar e aplaudir ao nome de Jesus. Vamos dar uma grande salva de palmas para Jesus.